interferência das mídias sociais, então, em nossos relacionamentos, como é que você colocaria essa questão, a interferência das mídias sociais nos nossos relacionamentos? Você sabe que tem um teórico, para alguns ele é até bem questionado, é o Bauman, não sei se já viu, ele é um polonês, ele é da Polônia, mas ele vai fazer toda a cátedra dele na Inglaterra. Certo. E ele estuda a contemporaneidade. Ele é o teórico responsável por cunhar a nossa contemporaneidade como uma modernidade líquida, uma sociedade líquida que se liquefaz. Certo. E tem, claro, toda uma estrutura de pensamento para ele chegar nessa afirmação. Esse teórico diz que as nossas relações, elas estão pautadas numa espécie de corredor da morte, na virtualidade, onde eu não gostando do que você faz, por mínimo que seja o que você tenha feito para mim, eu vou lá e te deleto. E aí eu lembro da minha prima, por exemplo, que ela não poderia escutar isso que eu estou falando agora, mas se ela escutar vai ser bom para a gente pensar. Quando ela pinta as unhas e fala assim, unhas da semana. Ou um outro amigo que escreve assim, um brinde aos Face amigos, quando ele enche o copo com a cerveja dele e vai começar o final de semana. E aí eu fico imaginando se eu não deveria excluí-los da minha vida, como o Bauman fala, colocá-los no... Eles já estão no corredor da morte, pelo que eu falei aqui agora. Mas será que não seria o caso de deletá-los? E eu simplesmente os deleto. Porque, afinal de contas, Narciso acha feio que não é espelho, não é? Aquilo que não me reflete, aquilo que não é o que eu sou, eu simplesmente elimino. Eu acho que é dessa ordem as relações humanas. Nesse evento recente das questões políticas, da corrupção, das lideranças sendo perseguidas ou não, de se foi golpe ou se não foi golpe, sem entrar no mérito da questão, mas ficando ainda nas relações, quantas pessoas não se indispuseram porque simplesmente acham uma coisa que o outro não acha? E o ideal, até para retomar aquela terceira via, não seria legal que eu o escutasse para saber do que você pensa e para ver se aquilo que eu penso se confirma ou simplesmente eu não gosto porque você não pensa como eu penso? Não é? Eu acho que a realidade está no conflito. E é o conflito... tem um filme do Godard que chama Nossa Música, já assistiu? Notre Musique. Eu acho que... E o Godard vai dizer exatamente assim, ou mais ou menos assim, não é exatamente. Ele conta da passagem de dois homens que caminham pelo campo e estão conversando. E um fala para o outro assim, se eu te falar que esse é o castelo de Elsinore, faz alguma diferença? E ele diz não. Aí, mas e se eu te disser que é o castelo do Hamlet? Aí faz toda a diferença. Mas só que o castelo do Hamlet não é a realidade é o castelo de Elsinore. Então eu acho que é nessa outra possibilidade, a dupla negação, né? Não é nem real, nem irreal. É alguma coisa da ordem do não real e do não irreal, que vai fazer com que o Godard diga toda realidade tem um pouco de ficção, toda ficção tem um pouco de realidade, e isso só brota no debate de ideias, que são os dois homens caminhando pelo campo e diante do castelo. Eu acho que as relações, elas estão fadadas a um narciso, a formação dos narcisos. E Narciso acha feio o que não é espelho. Se não for igual a mim, não serve. E esse é um grande problema, porque eu, assim, na minha opinião, eu não sou um grande estudioso da mídia ou das mídias sociais. Porém, eu vejo que com o crescimento, né, com o advento das mídias sociais, eu vejo que a nossa tendência, eu estou me incluindo nesse pacote aí,
a nossa tendência é nos tornarmos mais e mais narcisistas, como você falou aí. E aí, então, eu deixo de dialogar com o outro, eu deixo de ouvir o outro, porque se não for parecido comigo, se não for a minha opinião. E aí a gente vê, inclusive nas mídias sociais, toda essa briga, esse tumulto, não é mesmo? Ou político, ou ético, seja lá o que for, assim, porque as pessoas não pararam para andar juntos. E fala, o que você acha? Todo mundo grita, né? Todo mundo grita, mas ninguém escuta. Que é também isso, que como eu me interesso muito pelos processos comunicacionais, a gente vê que com as novas mídias, a gente sai de uma comunicação linear, como eu e você aqui conversando, e passa para uma comunicação em rede, em que todos podem falar, mas também podem ouvir. E parece que essa parte, ela está meio solapada, ela está meio escondida. É verdade. Porque não me importa o que você pensa, contanto que eu fale. Sim, é verdade. Triste isso. Tem um lado triste. Viu? A gente tem mais motivos para ser triste. Bem, eu não quero tomar toda a sua manhã, tem sido fantástico, assim, conhecer você e trocar essa ideia e aprender muita coisa. Eu preciso sentar mais aos seus pés, como muitos alunos têm, como muitos alunos têm esse privilégio. E eu sei o quanto você é querida. Ai, muito obrigada. Assim, eu fico muito contente e para mim tem sido um prazer poder sentar com você. Mas esse bem-querer não é uma via de mão única, porque eu também os quero. E é numa situação de necessidade, porque quando a gente começa a pensar, a gente precisa que o outro fale, que o outro se coloque, porque senão vira um autismo, né? É um autismo mesmo, onde a gente fala sozinho, quase num estado de pouca lucidez. Agora, é interessante porque você não seria uma pessoa tão querida se você não fosse uma pessoa que soubesse abrir a outra mão, dar acesso para outra pessoa, vir ao seu encontro e ouvi-la e ser... Então você estabelece uma coisa gostosa. Antenor, eu agradeço essas palavras, mas eu acho que isso... Eu tenho ouvido, inclusive. Não, mas eu acho que isso é a parte minha interesseira, porque o capital intelectual é alguma coisa que só se forma se eu tiver o diálogo. O capital intelectual, porque senão, veja, nós estaríamos bem. Eu acesso o Google, eu sei todas as coisas, porque todas as coisas estão lá, mas é na troca que se constrói, né? Que se floresce. É isso. Então, tem um lado interesseiro meu. Bom, então, para a gente concluir e a gente continuar esse papo numa outra oportunidade, com certeza. Eu espero, assim, muito bom. Como é que a gente pode, vivendo num mundo como esse, acelerado, mídias sociais a todo vapor, como é que a gente pode viver num mundo assim, sem perder a essência, sem nos tornarmos apenas um personagem? Tá aí. Esse início de semestre eu dei uma aula para todas as turmas em que eu disse que nós temos que fazer, é a minha escolha e eu sugiro que as pessoas façam isso, que tomem cálcio. Porque se nós vamos viver mais, nós precisamos pensar que os ossos estejam na sua integralidade ou a menor perda possível da osteoporose e porque os dentes vão se perder também. Então, nós precisamos cuidar da reposição do cálcio. Certo. E a outra questão é a do capital intelectual. Porque viver mais nessa perspectiva não significa viver com qualidade, exatamente, viver melhor. Então, não só o cálcio, mas um capital intelectual que nos permita não estar sozinhos ou autônomos. Eu acho que a essência, perseguir uma essência seria nesse sentido. Os gregos antigos já diziam mente sã em corpo são. Né? É só uma receita dos nossos ancestrais.
Doutora Maria Paula Piotr. Obrigada pelo doutor. Muito obrigado. Obrigada a Tem sido um você. enorme prazer Antenor, estar com você. mas foi muito legal mesmo. Obrigada, olha, viu? Eu espero que a gente possa se encontrar em outras ocasiões, bater mais papo. Com certeza. E você contribuir muito para mim e com certeza para muita gente, como você tem feito já. Muito obrigada. Um ótimo muito dia obrigada pra você, mesmo. viu? Um ótimo dia para você também. Obrigado. Obrigada.